Olá, seja super bem-vindo. Nós vamos começar com uma música. Vê se você ouve, né? Me avisa aqui se está dando para ouvir. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Tá dando para ouvir, Eric? Me avisa Não aqui. esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Oi, gente. Espero que tenha conseguido ouvir a música. Seja super bem-vindo. Essa música é uma música da Fernanda Takai. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A música se chama Não Se Esqueça. Oi, Ivan, tô super feliz que você tá aqui, obrigado. E aí a gente vai estudar um pouquinho a letra dessa música, tá? Essa música ela começa assim, né? Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar para mim, se por acaso conseguir. Então, essa frase, ela vem muito carregada de dor também, né? Alguns sentimentos que a gente precisa olhar para nossa mãe. Outra coisa que fala, né? Não esqueça que tudo é ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Então, mesmo saindo da casa da mãe, a nossa mãe continua mandando na gente, né? E continua mandando o que a gente tem que fazer, como tem que fazer, né? Depois continua. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar para me dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. E quantas vezes a gente realmente tá em busca do que vai fazer a gente feliz, né? Nem sempre o que a gente quer momentaneamente é o que vai trazer a nossa felicidade, né? É o que vai fazer a gente feliz.
Então aqui tem um significado muito importante, porque são coisas diferentes. O que eu quero do que está me levando de fato para o caminho dessa felicidade. Não esqueça que a vida é feita para viver. E esse é um ensinamento de mãe mesmo, né? De alguém que já viveu, que já passou por muitas lutas, que tem ali uma experiência, uma sabedoria. Então, lembre sem medo de esquecer. Não saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Então, às vezes a gente simplesmente esquece do que a gente realmente quer, né? Vai simplesmente vivendo ali a nossa vida, vai vivendo as coisas, sem perceber que a nossa vida tá indo. A nossa vida tá sem rumo muitas vezes, né? Então é importante a gente ter esse olhar. E eu trouxe essa música porque a gente sabe amanhã é Dia das Mães, então eu quis que a gente tivesse esse cuidado e esse carinho para que a gente possa olhar para nossa mãe e para a mãe também que a gente quer se tornar, né? Então, essa música faz parte do tema de hoje, né? O que você, mãe, o que você não pode me dar, eu dou a mim mesma. Então, essa vai ser uma aula especial do Dia das Mães. É o início, tá? De uma jornada que a gente vai fazer, baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, não sei se você conhece esse livro. Mas a gente fala que é uma Bíblia do sagrado feminino. É uma verdadeira. É um livro carregado de significados, simbologias e que traz luz para a mulher que está aqui dentro. Muitas vezes está guardada, muitas vezes a gente não está em contato com ela de fato, mas no fundo ela está aqui dentro, né? Então eu quero trazer esse momento, essas aulas, vai ser muito voltado para a gente ter força, para a gente conseguir ser um espaço de cura, né? De olhar para o nosso interno, de poder olhar para dentro de nós e olhar para nossa mãe, né? Então hoje a gente vai estar fazendo especificamente isso, falando sobre a mãe. Por quê? Porque olhar para nossa mãe é olhar para todas as áreas da nossa vida. Então, a nossa mãe, ela é o que nos nutriu, né? O que nos deu a vida. Então, através dela que todos os nossos relacionamentos vão ser guiados, seja profissional, de amizade, amoroso. A nossa vida com as pessoas vai ser muito pautado em como foi o nosso relacionamento com a nossa mãe. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é algo muito profundo, né? É o nosso despertar, como se a gente realmente eh, tivesse a possibilidade de estar trabalhando algo muito íntimo dentro de nós. E é isso que eu quero que a gente traga luz para esse momento e para nós, né? Então, assim, é um conteúdo muito extenso. Esse livro, ele é muito extenso, né? Ele tá carregado realmente de muita sabedoria e de muitas coisas. Então, nós vamos trabalhar as nossas dores, nosso feminino, como cicatrizar. Então, é isso que eu quero, é essa proposta que eu gostaria de trazer aqui na aula para vocês. E que vai ser um verdadeiro divisor de águas, né? Porque eu acredito muito nisso, que quando a gente fala, quando a gente tem essa possibilidade de troca, a gente vai dando luz para o que antes era escuridão, né? A gente vai dando luz para o que é sombra dentro de nós, né? Então, no Stories, a vida te trata como você trata a sua mãe. E essa frase, ela é do Bert Hellinger. Eu não vou me aprofundar muito nele, né, nessa questão, mas não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você entrou aqui. Então tem algo para você, como eu passei, né? A nossa relação com a nossa mãe é a base do nosso desenvolvimento, de todas as armas da nossa vida. A mãe, ela é muito ligada ao nosso sucesso na vida.
Então, o que a gente tem em abundância, né? O que nós temos em mais abundância na nossa vida? É o nosso ar, né? O que a gente respira. É a vida, né? E a vida, ela veio através de quem? Ela veio através da nossa mãe. O nome do livro, você diz? Deixa eu passar. É Mulheres que Correm com os Lobos. Ele é um livro gigantesco. Dentro dele, ele é dividido em contos, né? Então, são contos muito profundos e nós vamos trabalhar cada conto. Então, cada aula vai ser um conto que a gente vai abordar. E é muito bacana, tá? É muito bacana mesmo. Eu vou trabalhar um ponto hoje e a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, assim, para a gente poder entender sobre a nossa mãe, né? A mãe, ela é o início de tudo. Só que a gente precisa separar a nossa mãe da mulher. E eu vou explicar um pouquinho isso, tá? O que é a mãe? A mãe é o nosso portal de entrada, né? A nossa mãe é a que nos deu a vida. Ela que deu espaço, o espaço no corpo dela para que nós chegássemos à vida. Então, ela tem um papel de nutrição e de entrada realmente para nós muito significativo. A nossa mãe, ela foi a nossa primeira casa. Então, ela determina como nós vamos cuidar da nossa casa, né? Como vai ser isso? Ela vai determinar como eu vou me sentir dentro do meu próprio corpo. Como eu vou habitar a vida em mim, né? Então é muito importante o papel da mãe. Como eu vou lidar com os meus relacionamentos? Tá tudo ligado à nossa mãe. E por quê? Porque a nossa mãe foi o nosso primeiro relacionamento. É com a mãe que nós tivemos a nossa primeira interação de vida, né? De contato, de interação social, foi com a nossa mãe. Então, como você se sentiu? Como você foi cuidado? Como você foi nutrido? Tudo isso tá ligado vem da nossa mãe, né? Então, assim, continuando, né, um pouquinho mais explicando para vocês. Então, assim, a forma como eu caminho pela vida e como a vida vai me tratar é como eu trato a minha mãe. O nosso sucesso, ele não depende do que nos aconteceu lá no passado. O nosso sucesso, ele depende do que nós fazemos com o que aconteceu conosco, né? Com as nossas experiências, com o que nós vivemos lá atrás. Então, a gente realmente não tem como controlar o que aconteceu, o que ocorreu, o que nos houve, mas como nós vamos lidar com isso hoje. Nós podemos é, mudar a forma de como a gente enxerga isso. Então, como nós vemos a nossa mãe dentro de nós? Dentro de nós fica muitas marcas, muitas feridas. E o nosso despertar, ele vem da autorresponsabilidade, de olhar o quê? O que a nossa mãe nos deu não é somente amor. A gente tem que enxergar a nossa mãe como uma mulher com as suas dúvidas, com as suas falhas, com os seus aprendizados de vida e de alma. Ela é uma pessoa como nós, mas muitas vezes a gente coloca a mãe como uma perfeição. E essa perfeição, ela não existe. Então, muitas vezes a gente cobra, a gente exige, a gente critica ali a nossa mãe. Só que a gente precisa se desligar um pouco desses dois papéis. Um é o papel de mãe e um papel é mulher. Ela como mulher. E isso também serve para o nosso pai, né? Então tem o nosso pai, que tem o papel ali de pai, função de pai, como nós temos o homem, que é um homem imperfeito, que é um homem com suas dúvidas, que é um homem com as suas imperfeições.
Então, como que a gente pratica a autorresponsabilidade? O que a nossa mãe nos deu, ia ser ótimo se ela tivesse nos dado só amor. Seria muito bom se a gente pudesse ficar só com a parte boa da nossa mãe. Mas também existe o desamor, existe as nossas feridas através dela. Então, nós temos que ter o olhar para esse todo, não querer só o amor. Somos perfeitos. Nós, nas nossas relações com as pessoas, não somos perfeitos. Então, como que a gente vai exigir perfeição de uma outra pessoa? Então, eu super entendo e eu faço parte disso, né? De olhar para nossa mãe como se ela tivesse que fazer tudo certo. Mas como compreender que ela é esse todo? E esse todo é luz e sombra. É as duas partes dela que transformam ela nesse ser. Então, compreender que ela nos deu a vida e que nesse momento que ela aceitou ser mãe, ela aceitou quase morrer por nós. Ela nos nutriu dentro dela por 9 meses. Então, esse é o maior ato de humildade que uma pessoa pode ter, né? E ela foi humilde, ela foi esse portal para chegar até nós. Então, quando nós olhamos para nossa trajetória, nós vemos amor, mas nós vemos dor também. Não tem como a gente separar isso. Não tem como a gente querer só o amor. Ela tem aspectos feridos da história dela, da vivência dela, que chegaram até nós também. E o que acontece quando eu rejeito isso? Eu me torno igual. É, eu me torno igual ou eu atraio pessoas que vão me tratar da mesma forma que a minha mãe, que o meu pai. O que eu julguei, o que eu critiquei, ele pode vir à tona no meu parceiro, nos meus filhos, nos meus amigos, nos meus relacionamentos, nas pessoas à minha volta, né? Porque tudo isso está dentro de nós. A vida é como se fosse um espelho. Então, a gente poder olhar para fora, para o que está acontecendo lá fora, a gente tem que olhar para o que está acontecendo aqui dentro. E dar um lugar inteiro para nossa mãe, com o seu amor e com o seu desamor, com as suas vitórias e com as suas falhas, com o seu sucesso e com o seu fracasso. Assim a gente consegue caminhar para a vida como adultos. Porque é muito fácil a gente amar o que é belo, o que é fácil, o que é conveniente, o que é o carinho que a pessoa está nos dando. Mas e as outras partes? As partes imperfeitas dela. Então, é difícil a gente amar a parte quebrada do outro, né? É bem difícil a gente amar a parte quebrada de nós. A gente conseguir olhar para dentro de nós e falar: tá bom, isso daqui tá quebrado, eu preciso consertar você. Então, o nosso grande desafio é amar o que não é belo, o que não é fácil. E assim, Jana, tá bom, mas como que eu vou curar tudo isso? Respeitando. Nós temos que respeitar e honrar a nossa mãe como esse todo, não só como que a gente gostaria que ela fosse, mas como de fato é o que ela é. Porque senão a gente vai para a vida como criança. A gente, sabe, uma criança tirânica. Eu quero as coisas desse jeito, eu quero que você diga isso para mim, eu quero que você faça isso. Isso é uma postura infantil. E por que isso acontece, né? Porque se a vida tivesse que nos dar, que lá atrás
a gente queria que a nossa mãe tivesse nos dado. É como se a vida tivesse nos devendo algo. A gente vai para a vida com essa dívida, né? Então a vida, olha, eu quero que você faça isso por mim. Só que a gente não vai ter isso. Não da vida. Isso vai vir de nós, de dentro de nós. E mais, né? A gente tem que fazer por merecer ter as coisas. Então, a nossa tarefa também, além de respeitar, de honrar, é incluir. Incluir a sua mãe como um todo. Isso inclui tanto mãe quanto pai, né? Eu sei que aqui a gente está abordando a nossa mãe, mas também estamos falando do nosso pai. Então, conhecer o desamor para conhecer o amor. A gente só vai conseguir reconhecer o que é bom para nós se a gente enxerga o que é ruim. Ah, aquilo eu não quero. Então, mãe, ao invés de criticar, de apontar o dedo, de dizer o que ela tem que fazer, né, de comandar a vida dela muitas vezes, você pode olhar para aquilo e dizer: Isso eu não quero ser, isso eu não quero fazer. Então, muitas vezes a gente vê algumas questões ali com o nosso pai ou com a mãe. Então, ao invés de você criticar, você vai aprender através deles. O que eles tiveram, o que eles passaram na vida deles para poder te ensinar. Porque mãe, pai tem o papel de aprendizado. Eles são os nossos professores de vida. Eles passaram por coisas que a gente não precisa passar para saber. Nós podemos olhar para tudo isso, olhar para esse desamor e falar: isso não me encaixa na minha vida. Isso não faz parte para mim. E a vida, ela funciona nessa dualidade. O que é essa dualidade? Momentos de contração, que a gente tem sentimentos de frustração, de raiva, decepção, a vida machuca, a vida dói, então a gente tá nesse momento de contração. E a gente tem a expansão, que é um momento de amor, de nutrição, de felicidade, de sabedoria, de aprendizados. Só que a vida é isso. É esse abre e fecha. É essa contração e essa expansão. Essa dualidade de desamor e amor é o que faz com que a gente seja feliz. É o que faz com que a gente encontre a felicidade. Viver esse desamor permite com que a gente viva o amor. Então, qual é a nossa missão? Aprender a amar o desamor, aprender a amar a nossa sombra, a sombra da nossa mãe, a sombra dos nossos pais, a sombra dos nossos relacionamentos. Porque se nós ficamos na postura de criticar, acusar, reclamar o que não nos foi dado, nós ficamos na postura de desamor, de ingratidão. O que a gente está dizendo com isso? Não, eu não aceito isso em você. Você tem que ser perfeito. E isso faz com que a gente fique amarrado à nossa mãe, amarrada ao nosso pai. E isso vai fazer com que a gente tenha uma vida vazia. Por fora, eu posso até parecer forte, mas por dentro eu tô oca, eu tô realmente vazia. E por quê? Porque quanto mais a gente assume um papel de crítica para o outro, de apontar o dedo para o outro, enquanto a gente não aceita essa dualidade da vida, de luz e sombra, de amor e desamor, nós vivemos distantes da nossa vida essência. A gente não vai conseguir ser inteiro, porque nós somos 50% de cada. Então, assim,
Quando a gente fala muitas vezes de estar vazio, de se sentir vazio, é quando eu não sei gerenciar os meus sentimentos, eu não sei gerenciar as minhas dores. Porque é muito bom a gente só gerenciar o que é bom, gente, o que é amor. Mas a vida não é assim. A vida é feita dessas duas partes. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Espero que sim. Então, assim, a gente precisa honrar o nosso primeiro lar, que foi a nossa mãe, de uma forma completa. Se a gente vai para a vida, para fora, buscar esse preenchimento, a gente vai ficar cada vez mais preso nas nossas dores. Então, para a gente poder ir para a vida, a gente tem que olhar para dentro de nós, ver os nossos defeitos, as nossas dificuldades e as dificuldades da nossa mãe também, do nosso pai, que eles tiveram na vida. Ai, que bom, Van, que bom que tá fazendo sentido. É, e assim, como se a vida nos devesse algo, e a vida não nos deve nada. O outro não nos deve nada. No nosso relacionamento, o outro não tem responsabilidade sobre nada. Nós temos essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. Então, falando um pouquinho sobre relacionamento, o relacionamento ele é como se fosse um espelho. Se a gente chega num relacionamento com a postura como se o outro nos devesse fazer, então você deve fazer isso para me agradar, você deve fazer isso porque eu quero, é uma postura infantil. É uma postura de eu quero, é uma postura de lá atrás, de quando a gente é criança, que a gente quer algo da nossa mãe, do nosso pai. Então, o relacionamento, na verdade, ele é um espelho. O que ele revela sobre mim? O que ele revela sobre o que eu preciso? Porque o que você pede para o outro, o que você espera do outro, o que você cobra do outro, é o que, na verdade, você tem que dar para você mesmo, não o outro. Então, se a gente observar que muitas dores que nós temos nas nossas relações são brigas com a nossa mãe, com o nosso pai. São coisas que nós esperamos deles e que nós não tivemos. Como se fosse uma tentativa de que o outro nos dê o que a nossa mãe não nos deu. E o outro não vai conseguir suprir as nossas necessidades. Nada aqui fora vai conseguir suprir essas necessidades. Na maioria das vezes, a gente vai começar a ver sobre isso quando acontece alguma coisa, né? A gente vai conseguir começar a ter esse olhar. Ai, acabei de receber uma ligação. A gente vai conseguir ter esse olhar quando acontece alguma coisa muito forte, assim, um término, uma morte, uma doença, alguma coisa que nos faz mal, né? Alguma coisa muito forte ali, que vai fazer com que a gente olhe para as nossas primeiras relações. Então, toda terapia, nós olhamos para pai e para mãe, porque é a nossa essência. A nossa mãe é a nossa grande professora, né? Então, às vezes ela é branca, às vezes ela é preta, às vezes ela é luz, às vezes ela é sombra. Então, ela é a nossa professora de alma. Então, através dela, através do que ela nos fez, vem um aprendizado. E tudo isso é um convite para que a gente olhe para dentro de nós e ver o que a gente precisa olhar. Você não precisa repetir. Nós temos uma tendência muitas vezes de repetir o destino dos nossos pais. Nós temos a tendência de repetir o caminho que eles seguiram na vida. Mas o maior
ensinamento que eles podem nos dar é: você não precisa seguir por esse caminho. Nós podemos aprender com os erros da nossa mãe e do nosso pai. Porque antes de ser mãe e de ser pai, o que eles são? Seres imperfeitos. E até aquela música do Renato Russo, é, que fala assim: o que você vai ser quando você crescer? Pais, né? Muitas vezes a gente vai ser um pai, vai ser uma mãe. Então, a nossa mãe é uma mulher comum, cheia de dúvidas, de dores, de traumas, de fardos. E nós também carregamos tudo isso e somos pais, né? Ou vamos ser pais. Então, para honrar a nossa mãe, a gente tem que olhar para a mãe, não para a mulher que ela é. O que diz respeito ao papel dela como mulher não nos diz respeito. Nos diz respeito a ela como mãe. E essa mãe que me deu a vida, eu preciso honrar. Então, muitas vezes a gente quer se intrometer no relacionamento da nossa mãe, se intrometer na vida dela, do que ela tem que fazer, nos seus destinos, nas suas dificuldades. A gente não tem que se envolver na relação dela como mulher. Quanto mais a gente tenta fazer isso, mais a gente se afasta da nossa verdadeira essência. Então, precisamos resgatar a essência de nós, resgatar quem nós somos, não quem a gente quer que a nossa mãe seja, não quem a gente quer que a gente seja, mas quem nós somos de fato. Então, para a gente poder despertar para isso, a gente tem que honrar a nossa primeira fonte de amor, que foi a nossa mãe. Então, com a nossa mãe, não é um rompimento da mãe, é um rompimento da mulher que a gente precisa fazer. Muitas vezes também, muitas vezes a gente olha para a mãe como uma narcisista, mas eu entendo que tem algumas relações, obviamente, onde a mãe é muito acolhedora e a mãe é muito protetora, a mãe é muito presente, muito carinhosa, a gente tem um carinho imenso pela nossa mãe. Mas muitas vezes nessa trilha, nesse destino que a gente vai seguindo com a nossa mãe, a gente toma as dores dela para nós. Então a gente pode ter até um sentimento de dó pelas coisas que acontecem, um sentimento de pena. E isso faz com que a gente, como se a gente soubesse mais do que ela. E a gente não sabe. Nós temos que nos olhar como alunos, não como professor da nossa mãe. Então, sempre quando a gente vê uma situação que a gente quer se intrometer na vida dela, a gente tem que aprender a deixar a nossa mãe viver a vida dela. Ela tem questões da alma dela para resolver. Ela tem questões da vida dela. Ela estava aqui antes de nós. Então ela já tem questões dela para ela resolver. E isso não nos compete. A gente precisa se despedir dessa mulher e honrar somente a nossa mãe. Nós não temos o papel de salvar a nossa mãe, nós não temos o papel de fazer por ela. Esse é um amor de sacrifício, esse é um amor cego. Eu me anulo para pegar os fardos dela. Você não pode. Não podemos caminhar dessa forma. Então, assim, não significa que você não vai olhar para sua mãe e não vai ajudá-la, tá? Nós temos esse papel aí como filhos. Eu mesma, minha mãe já é uma mulher super madura, já é uma senhora, então ela requer cuidados e atenções, porque realmente eu tô aqui cuidando da velhice dela. Mas nós podemos ajudá-la, mas nós não podemos dizer o que ela deve fazer. A gente tem que abrir mão da arrogância de que a gente consegue fazer mais do que ela e compreender que essa é a vida dela. Esse é o caminho dela.
Então, toda urgência, exclusão, rompimentos, exclusão que a gente faz do outro gera uma repetição na nossa vida. Uma mulher fértil, uma mulher abundante, uma mulher que se coloca como aprendiz, ela permite ser transformada pelas experiências da vida, as boas e as ruins. Ela aprende a olhar para a mãe dela com essas imperfeições e honrar ela como um todo. Aí eu consigo ir para a vida com abundância. Eu não posso ter autoestima se eu nego as coisas que aconteceram comigo. Da nossa origem vem a nossa força. Então a gente precisa assumir a força do que nós não recebemos. E a gente não vai receber. Não vai receber do outro, vai receber de nós. A gente poderia receber lá, sei lá, com 5 anos, com 10 anos de idade, mas a gente não é mais uma criança. Então, o que eu faço com as minhas feridas? O que eu faço com tudo isso que aconteceu comigo? A responsabilidade é nossa. A gente precisa olhar para isso, acolher e permitir amar as feridas dentro de nós. Tem uma frase que é muito importante que ela diz assim: nossa mãe não traz nenhuma ferida que já não exista dentro da nossa alma. As partes de nós que precisam ser curadas fazem parte da nossa vida. É responsabilidade nossa. Não é que a sua mãe implantou isso. Essa ferida já estava dentro de você para você curar. Então, assim, enquanto a gente está jogando pedra na nossa mãe, pedra no nosso pai, não vai adiantar. Pensa assim, é como se eles nos deram a vida, certo? Então é como se a gente estivesse pilotando um avião. Só que os nossos, nós não estamos pilotando. Quem está pilotando o avião são os nossos pais. Eles estão lá. Enquanto a gente está jogando pedras nesse avião, o que vai acontecer? Esse avião vai cair. Ele não tem como permanecer no ar dessa forma. Então, para a gente poder ir para a vida com toda a abundância, com toda a potência, a gente tem que honrar quem está lá pilotando esse avião e falar: esse avião me deu a vida. É através dela que eu vou. Então a gente tem que resgatar essa força dentro de nós. 50% pai, 50% mãe. Isso já está aqui dentro. Essa força nós temos. Eu vou fazer uma meditação agora, daqui a pouco, para que a gente consiga receber essa força dos nossos pais, receber essa força da nossa mãe. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente também vai desenvolvendo as dores dos nossos pais. Então, a gente não ganha sabedoria através do vitimismo, através das nossas dores. A gente precisa colocar uma postura madura na vida. Saber que é uma jornada que não acaba. A gente sempre sempre vai ter que estar se curando das coisas. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade sobre isso. Ninguém vai nos dar o amor que nós precisamos dar a nós mesmos. Aquilo que a nossa mãe despertou em nós, essas feridas que a nossa mãe despertou em nós, muitas vezes é assunto da nossa alma. Como, Jana, como fazer essa renúncia? Como a gente caminha para a vida desistindo das expectativas que nós temos sobre os nossos pais? Quando você olhar para os seus pais como eles são, não como você gostaria que eles fossem, as suas relações hoje elas vão mudar.
porque as suas expectativas sobre o outro não vai mais existir. E tudo isso envolve luto, envolve lágrimas, envolve despedidas. A jornada do feminino, ela é sobre encarar as nossas dores. Então, assim, agora eu vou fazer uma meditação. É uma meditação de cura com a nossa mãe. É uma meditação muito forte. Se você estiver num local calmo, né, já vai aproveitar. Ou se você não estiver, vá para um local mais tranquilo, porque eu vou fazer uma meditação agora teleguiada. É como se fosse uma meditação hipnoterapia, né, que é a minha especialidade. Então, nós vamos iniciar essa terapia, essa meditação agora. Eu só preciso que você me confirme se tá ouvindo som, Van. Se você puder me dizer. Tá saindo som? Ótimo, então vamos lá. Perfeito. Então vamos lá. Tá ótimo. Então vamos lá. Primeiro passo. Feche seus olhos. Sente-se de uma maneira mais confortável. Sentado de preferência. Mantenha os olhos fechados. E agora a gente vai começar a prestar atenção na nossa respiração. Puxa o ar e solta o ar. Puxa o ar e solta o ar. Você vai começar a relaxar a sua cabeça. Relaxa seus olhos, sua mandíbula, seu pescoço. Relaxa seus ombros. Relaxa seus braços, seu peito, sua barriga. Relaxa seu quadril. Relaxa suas pernas, seus pés. Solta o ar, respira. Solta o ar. Traga a vida para dentro. Cada vez que você respirar, sinta a vida dentro de você. Solta o ar. Solta todas as suas tensões. Inspira e expira. Agora, dentro de você, você vai ver a sua mãe. Veja a sua mãe dentro de você, a sua mãe interna. Olhe nos olhos dela. Encontre a sua mãe dentro de si. Vai respirando e se abrindo para esse encontro com a sua mãe. Com aquela que te trouxe para essa jornada. Independente se você conheceu ela ou não, cada célula do seu corpo conhece essa mulher, conhece essa alma. Vai expirando, respirando e se abrindo para esse olhar. Sinta esse olhar com a sua mãe. Perceba, intencione esse olhar, que através da sua mãe tem vida, tem um grande poder atrás dela, através dela, um grande poder luminoso. Você consegue ver essa luz atrás da sua mãe.
Contemple a vida atrás da sua mãe, das mulheres que vieram antes dela, da sua linhagem feminina, sua avó, sua bisavó, de tantas mulheres que vieram antes de nós. Existe um grande poder, uma grande força que te trouxe através da sua mãe. Respira e se abra para esse movimento. Sinta essa luz vindo para você. Como você sente essa força vindo até você? Vá respirando devagar. Olhe para sua mãe. Contemple ela com a sua grande força, com essa grande luz atrás dela. Agora, olhe nos olhos dela e diga: eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por todas as histórias de dor e desamor entre nós. Eu sinto muito, mãe, por todas as histórias de desamor que existem entre nós. Se abra para esse movimento. Deixe o seu coração falar. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por toda a dor que nos tocou. Eu sinto muito por dor que tocou todas aquelas que vieram antes de nós. Eu sinto muito por toda a memória de dor, desamor que vieram antes de nós. Memórias que chegaram até nós. Que nesse momento, essa luz que está em você vá até o topo da sua cabeça e te acende inteira, acende cada fibra e cada célula do seu corpo, acordando em você atributos divinos e amorosos. E nessa energia você sente você e a sua mãe juntas nessa luz. Toda essa compaixão, toda essa gratidão por aquela que te recebeu nessa jornada. Você emana toda essa energia para todas que vieram antes de você. Essa energia que desce para o topo da sua cabeça, passa por você e se expande, curando a todas vocês. Para aquelas que moram em vocês, mais uma vez você diz: eu sinto muito por toda a memória de dor, desamor que vieram antes de nós. Eu cheguei com a presença para dar luz a todas essas histórias, a todos esses vazios. Eu cheguei com a presença sagrada para dar um lugar a tudo. Vai respirando amorosamente. Permita que essa energia poderosa vá acolhendo toda a dor, todo o desamor, em profunda compaixão em cada parte do seu ser. Eu cheguei para iluminar, eu cheguei para me iluminar, e iluminar todas vocês através de mim, porque em mim vocês habitam. Volte a olhar para a força da vida através da sua mãe,
para essa presença sagrada e luminosa que te trouxe através dela. Respira e compreende aquilo que é, aquilo que foi. Vai se rendendo a todas as lições através da sua mãe, através do destino dela, expirando e dizendo sim. Um sim humilde que toma aquilo que foi e aquilo que é como parte da sua jornada. Sim, aqui eu me curvo. Eu só sou pequena. Vai se colocando e se sentindo bem pequenininha diante desse poder. Se coloque pequena de frente para sua mãe, com essa luz emanando sobre vocês. Assume o seu lugar diante daquela que foi eleita por um poder maior para te trazer para essa jornada, para te trazer para as lições certas, para a história certa. Contemple mais uma vez a sua mãe e a vida como pontes sagradas para essa jornada. Deixe que reverbere no seu corpo todas essas imagens e intenções. E contemplando a sua mãe, diga para ela muito obrigada. Eu recebo tudo, o fácil e o difícil, que vem junto com a vida. Muito obrigada. Se permita sentir, permita que todas essas energias reverberem dentro do seu ser. Pouco a pouco você vai respirando e vai voltando, assumindo seu lugar na vida, pequena, diante daquela que é um portal para você. Agora, dentro dessa energia, eu gostaria que você colocasse as suas mãos no seu coração e eu te convido a imaginar que todos nós estamos em um círculo com as mãos no nosso coração e nós intencionamos ao Rio Grande do Sul, no centro do nosso ser, nós enviamos para eles todo o amor, compaixão, enviamos algo da nossa alma em uma palavra para todas aquelas pessoas daquela terra. Vamos dizer em voz alta, se você puder, uma palavra: luz. Que a nossa intenção, que a nossa amorosidade chegue até eles, nossos irmãos e irmãs. Vamos respirar bem fundo. Vamos relaxar. Vamos começar a soltar mãos e braços. Respira e pode abrir os olhos. Eu espero que tenha feito sentido essa meditação, que seja algo muito bom. Eu vou ter que colocar meu note para carregar, peraí. Que seja algo que mude e reverbere realmente na nossa vida a partir de hoje. Agora nós vamos fazer a leitura do livro, do conto. Vai ser rapidinho, porque eu sei que a gente já tá aqui há 1 hora. Se o Instagram derrubar a live, a gente volta, tá? Fez sentido, Van? Que bom. É muito, muito poderoso. A live vai ficar gravada, inclusive. Então, para que a gente possa realmente... É um aprendizado contínuo, não é só uma vez. É sempre que a gente tem que buscar ter esse olhar. Dizer, eu sinto muito.
ter gratidão. Então é um trabalho diário, mas que a gente vai começar agora, né? Então, assim, no livro, não precisa comprar o livro, tá? Eu vou ler ele junto com vocês durante as aulas. Hoje nós vamos ler, deixa eu só interromper a música, peraí, vamos lá. Hoje eu vou fazer a leitura da página 372 e o nome do conto se chama Os Três Cabelos de Ouro. Vamos lá, eu vou fazer a leitura, tá? Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite. Um velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas, devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados, e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado, e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Eu comecei a ler o texto e eu acabei não explicando um pouquinho melhor sobre o texto, tá? O que nós vamos ler, ele fala justamente sobre curar todas as partes dentro de nós. Então, conforme eu vou lendo o conto, não ouçam só com os ouvidos, mas encontrem esses personagens dentro de si, partes que moram dentro de nós. Então, assim, nesse primeiro trecho que a gente leu sobre o homem, às vezes a gente não se sente capenga, xoxa, caída. Quem nunca, né? Quando a gente não se sente aquela luz, né, que tem esse lampião que ele tá carregando em uma das mãos, dentro de nós, ela mal existe. A gente mal tá conseguindo caminhar com essa luz. Sua pele, não, ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do seu queixo, das axilas e dos seus quadris. Ele está completamente sem força aqui, né? Se apoiava numa árvore e se forçava a avançar, depois que agarrava numa outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, atravessando a floresta. Então, às vezes, nós não nos sentimos sem força para caminhar pela floresta, para caminhar pela vida. Quantas vezes a gente não tá triste para baixo? A gente não vê mais luz no fim do túnel. É como se literalmente a gente usasse toda a nossa força para agarrar a próxima árvore e aquela força se esvai, a gente precisa de um pouco mais de força para se agarrar na outra. E isso vai minando cada vez mais a nossa força. Cada osso dos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam, acompanhando o gemido das suas articulações à medida que ele seguia pelas trevas. Quando as nossas feridas elas se mostram, nossos traumas, não é assim que a gente se sente? Essas dores, ela vem lá da nossa infância. Encarar essas feridas é resgatar quem nós somos. Muito longe, via uma luzinha, um chalé, fogo, um mar, um local de descanso. Ai, vai interromper a live, vou ter que continuar na próxima.
Vou interromper ela e a gente continua. Um beijo. Voltei. Vamos lá, vamos continuar. Então, assim, quando as nossas feridas elas se mostram, né? Quando os nossos traumas eles aparecem, não é assim que a gente se sente? Essa dor, ela vem da nossa infância, né? Ela vem de encarar as nossas feridas e resgatar quem nós somos. Então vamos lá, continuando, né? No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama no seu lampião se apagou e o velho caiu porta dentro desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira. Então, o fogo aqui ele representa a vida, a vitalidade, né? E ela se apressou a chegar até ele, segurou-o nos braços e o levou mais para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou. E ali ficaram os dois. O pobre, frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava. Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. Vamos fazer assim, né? Como ela estava embalando ele, né? Pronto, pronto, calma, 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 pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira e quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele era agora um belo rapaz, de cabelos dourados e membros longos e fortes, mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto, calma, 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 pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha com cabelos dourados, trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido 3 fios da linda cabeça da criança e os jogou-os nos ladrilhos. E eles fizeram um barulhinho, e a criancinha, nos seus braços, desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Então, assim, para poder fazer o resumo, né? Principalmente porque foi cortada a live. Você percebe que nesse conto ele chegou muito ferido, né? Ele chegou no conto muito triste,
muito cabisbaixo, muito sem saber o que fazer, né? Sem saber que caminho seguir. Ele não tinha mais forças para poder seguir pela vida. E conforme ele encontrou o chalé com a luz, que é aquela luz que existe dentro de nós, e ele encontrou aquela velha que começou a embalar ele, e é como se fosse a nossa mãe cuidando de nós, né? Então, calma, calma, embalando e cuidando e nutrindo. Ele foi conseguindo se restaurar, se reerguer, se tornando uma criança pronta para a vida. Então, muitas vezes a gente está machucado, a gente está ferido, a gente está vazio, a gente está carente, a gente tem mágoas dentro de nós, né? E essa é a parte de nós sem vida, sem luz. Então, quanto mais a gente acorda, quanto mais a gente se autoacolhe, mais vitalidade nós despertamos em nós. Porque quando, nesse conto em específico, quando ele está falando sobre a luz do chalé, não é sobre o outro, é sobre nós. Todas as partes que nós formos trabalhar no conto são partes de nós mesmos. São personagens diferentes, então é o velho, é a velha, é o chalé, é a luz do lampião. Cada um ali tem um significado dentro de nós. Então, assim, para a gente poder encerrar, não importa o que a sua mãe te fez, não importa o que a minha mãe me fez, a gente pode se curar dessas feridas. Não importa o que ela não pôde te dar, você pode se dar isso agora. A partir de agora, você consegue se nutrir, porque dentro da sua alma existe esse amor. Aquilo que nós vivenciamos com as nossas mães, com a nossa mãe, é o despertar do melhor de nós mesmos. Então, a nossa mãe, que é o nosso lar, ele pode ser transformado e ele pode ser guiado por algo muito melhor. Então, a gente precisa se despedir da nossa mãe, mulher, como nós enxergamos ela, e isso eu expliquei um pouquinho melhor na live anterior. A gente precisa se despedir das nossas projeções e das nossas expectativas. Mãe, eu me despeço daquilo que você não pôde me dar. O que você não pôde me dar hoje é tarefa minha. Eu aprendo a me dar amor. Eu aprendo a me curar. Eu tenho capacidade de me curar de todas as minhas feridas. Então, despertar dentro de você e ser um lar para você mesmo. Isso é muito importante. Essa foi a aula de hoje. Desculpa, ela ficou mega comprida. Tá dividida em duas partes. Depois eu vou ver se eu consigo editar isso. Mas muito obrigado por estar aqui, por ter comparecido. E nós vamos fazer essas atividades da leitura do livro toda semana. Então, vai ser um espaço bem bacana para a gente poder trabalhar todas essas partes em nós. Um excelente sábado. Estou muito feliz que vocês estiveram aqui e um beijo. Você não abriu pra pergunta. Ah, pensei nisso, só tinha 3 pessoas. Você era uma dessas pessoas. Ué, E o Instagram não fala sério, não fala a verdade. Porque tinha você e a Vanessa. A Vanessa fez toda a live. Gente, eu tô gravando aqui, tá parecendo que eu tô gravando.